Olá, muito bom dia para você. Em Patos de Minas, 71 famílias estão desalojadas e 9 desabrigadas por causa das chuvas. Uma redução no nível do Rio Paranaíba, a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão avaliando quando os moradores poderão retornar para casa. Daqui a pouco mais detalhes e você vai ver também. Ação de retirada, usuários de drogas voltam a ocupar a rua no bairro Cristo Redentor. Idoso que teve parte do pé necrosado em meio à demora por atendimento se recupera de cirurgias. Moradora reclama de falta de fiscalização da prefeitura em obra e demora da Copasa para realizar serviços. O Jornal 30 Minutos começa agora. Nós já mostramos aqui a preocupação de moradores e comerciantes com a aglomeração de usuários de drogas em ruas do bairro Cristo Redentor. Após uma ação realizada nesses locais para a remoção dos grupos em situação de rua, nossa reportagem voltou a receber reclamações sobre o problema que volta a acontecer. A nossa reportagem voltou até este ponto, que fica no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. A reclamação, novamente, é com a presença dos usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Da outra vez, a nossa reportagem até que conversou com alguns moradores em situação de rua. Mas, de acordo com eles foram tirados à marra daqui pela polícia e agora têm receio de conversar com a nossa reportagem. Nos últimos meses, a Prefeitura de Patos de Minas disse que colocou um guarda no galpão do produtor rural, que fica na quadra ao lado aqui desse local onde eu estou agora, para fazer o monitoramento da área. E realmente os usuários saíram do galpão do produtor rural, só que eles migraram para a frente deste hipermercado aqui no bairro Cristo Redentor. Dá para ver que logo ao fundo existe uma barraca que eles criaram, né? Ali existe até uma criança que está ali junto com o pai, né? Ele ficou bastante nervoso, disse que não era para filmar ali. Claro, a gente não pode mostrar a imagem da criança. Eu conversei com 2 usuários de drogas que disseram que a vontade deles não eram estar nesta vida, nem muito menos viciados. Só que o vício fala muito mais alto. Vamos ouvir um trecho. Jamais alguém queria uma vida dessa para alguém, entendeu? Ficar na rua, apanhar? Jamais. Eu nasci vencedor e eu sou dono do criador, parceiro. Nunca, jamais eu queria essa... Tipo assim, eu não queria passar a situação que eu tô passando, você tá entendendo? O vício é maior. É maior. Eu tenho vontade de crescer. Eu queria, tipo assim, que Deus tocasse meu coração de verdade mesmo para me libertar dessa vida. Nós estamos felizes, graças a Deus, eu só quero melhoria. E vocês não queriam estar aqui? Nós estamos aqui porque muita população não ajuda o povo. E aí, como que é a ação, às vezes, quando as pessoas chegam aqui reclamando da presença de vocês? Normal. Maltrata? Não. Os moradores desta região, muito assustados, não quiseram gravar entrevista porque temem sofrer represálias. Só que em off, conversando com esses moradores, eles contam que aqui durante a noite fica uma verdadeira baderna. São gritos, pedidos de socorro e até muitas agressões realizadas pelos próprios usuários de drogas. O poder público já tem noção dessa situação. A Secretaria de Desenvolvimento Social realizou nos últimos meses um trabalho de conscientização, indo até essas pessoas que muitas das vezes não são de Patos de Minas e orientando, pagando até a passagem para que elas voltem para a cidade de origem. Só que a situação continua a mesma. A Polícia Militar disse que realiza fiscalizações e patrulhamento nessas regiões para manter a ordem. A nossa reportagem vai continuar acompanhando a situação aqui deste cruzamento, que para muitos já pode ser chamado de Nova Cracolândia de Patos de Minas. Eu sou Rafael Ribeiro para o jornalismo da NTV. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, idoso que teve parte do pé necrosado em meio à demora por atendimento se recupera de cirurgias. O jornalismo da NTV vem acompanhando o caso de um idoso que teve uma cirurgia negada por 18 vezes e mesmo após conseguir o procedimento, a situação se agravou e agora ele se recupera. Santos Siriaco recebeu alta.
agora está em casa recuperando das cirurgias que foram realizadas para a retirada da necrose. Agora é recuperar isso aqui e não machucar mais, porque se eu machucar demora a sarar, então ter maior de atenção, mais atenção nisso ali do que coisa. Porque agora ficou fácil para qualquer machucadinha ali necrosar de novo. Cuidar, agora eu tenho que ter cuidado com isso aí agora. Olhar bem aonde passa para não arranhar isso aí e ter cuidado, é como se fosse uma criança. Em dezembro do ano passado, Andréia, filha do idoso, procurou a reportagem da NTV contando que o pai estava internado na UPA. Devido ser diabético, após uma ferida no dedo que não cicatrizava, uma necrose se formou. Ocorreram 18 negativas de cirurgia. A saturação dele ficou baixa, ele teve que ir para o balão de oxigênio, ele teve que ficar nos aparelhos, ele está na UTI agora. E ele precisa dessa cirurgia para ele poder conseguir resolver esse problema, porque ele tem 69 anos e ele precisa de fazer essa cirurgia. Não é um caso de por quê, não, é porque ele precisa mesmo, sabe, dessa cirurgia com urgência. Após a reportagem ir ao ar, o idoso recebeu a notícia de que a cirurgia seria realizada. Até então, consegui, né? Consegui, com muito esforço da minha filha e da reportagem, porque se não fosse a reportagem eu estava lá até hoje sem operar e só sofrendo, porque aquilo lá ia gravando o pé por baixo. Mas você tira o dedo, no dia que eu cheguei na UPA, no outro dia vocês arrumam uma vaga ou qualquer lugar, ou eles mesmo faziam, eu não tinha perdido a parte do pé. Mas como não teve essa esperteza aí, né? Só tá procurando vaga, essa vaga nunca saía. Foi necessário realizar 2 cirurgias, uma no dia 21 de dezembro e outra no dia 9 de janeiro. Eu fui pro regional, a primeira foi feita lá no Marco, aí de lá eles falaram, agora tem que esperar arrumar uma vaga pro senhor no outro hospital aí. Não vê se arruma no regional ou senão na Colada Conceição. E ficou naquela. E a vaga nunca saía, nem num, nem no outro, nem num, nem no outro. E eu lá vou só gravando. Eu falava com ela, gente, quando eu for operar esse pé, vai ter que arrancar os dedos, tudo. Aí aconteceu, arrancar os dedos, tudo. Que a necrose ia pulando um dedo por outro, rapidinho, sabe? Quer dizer, um mês que eu fiquei lá, era o tempo de eu ter feito essa cirurgia aqui, ó. Um mês lá na UPA. Santos não conteve as lágrimas ao lembrar de tudo que passou e faz apelo aos que necessitam de atendimento público. Eu agradeço a vocês que deu a força, porque se não fosse vocês, eu não teria operado isso aí. A minha filha também. Agradeço ela também, porque ela teve essa ideia de chamar vocês lá. E tem muitos assim, viu? Lá na UPA tem muitas pessoas assim esperando. Vaga, nunca sai. O Gui deu a força lá também. Eu assisto o programa dele aqui todo dia. Eu vejo ele falando. Onde é que tá a nossa saúde? Os governos prometem tudo e não faz nada. A gente deseja aí muita saúde, né, para o Santos, e depois de todas essas dificuldades que ele enfrentou. O papel do jornalismo, trazer, mostrar, né, chamar a atenção, alertar sobre esses problemas que vêm acontecendo na saúde pública. Você sabia que a ansiedade precoce pode ser observada também em crianças? Por isso é importante estar sempre atento para procurar ajuda o quanto antes.
A volta às aulas é motivo de ansiedade para muitas crianças que criam expectativas de como será o novo ano letivo e quem serão os novos colegas e professores. Entretanto, o excesso de ansiedade pode gerar mal-estar e provocar dores de cabeça, estômago, tensões musculares e outros sintomas. As crianças geralmente perdem o sono, né? Às vezes ficam mais chorosas, irritadas, comem muito ou deixam de comer. Tem a enurese também, né? O xixi que acontece noturno ou às vezes durante o dia várias idas ao banheiro. Também tem o contrário, prende o intestino. Então, isso são alguns sintomas, né? Mas principalmente a irritação e o choro é o que a gente percebe que a criança fica assim, um pouco hiperativa também, movimenta bastante, e isso é o que a gente tem que observar. A neuropsicopedagoga Adriana de Souza explica que a ansiedade precoce pode ser evitada ao se antecipar às crianças o que irá acontecer. E, geralmente, uma semana antes do recomeço das atividades escolares, já estabelecer aquela rotina, né, dos dias escolares da criança, voltando com a rotina uma semana antes, estabelecendo os horários para a criança já ir adaptando e não ser aquele retorno onde a criança não está esperando e já começa assim, uma rotina escolar. Isso colabora bastante. E os pais também ficarem tranquilos e passando, né, as informações para as crianças com relação a esse retorno escolar. Ela alerta da importância de se oferecer um ambiente seguro aos filhos. Tem alguns pais que não gostam de antecipar, né, o que irá acontecer porque entende que a criança fica ainda mais ansiosa. A princípio isso acontece mesmo, mas quando a gente tem o hábito de prever a rotina, prever os acontecimentos para a criança, ela diminui muito essa ansiedade. E com isso a gente tem uma grande melhora. Os pais, nesse momento, têm que oferecer um ambiente tranquilo e seguro e eles também devem controlar a ansiedade deles. Porque, normalmente, a ansiedade infantil, ela é mais reflexo do ambiente que a criança está inserida. Muito mais do que uma predisposição genética, vamos dizer assim. Adriana ressalta a importância da ansiedade precoce ser observada e controlada o quanto antes. Qualquer outro sintoma de qualquer outra situação negativa na vida das pessoas podem ser evitadas quando trabalhadas antecipadamente, né? Quanto antes a gente organiza, observa e muda as situações e muda as rotinas, o retorno ele é muito mais positivo. Então, deve-se observar desde pequenininho, porque quando começa a apresentar algumas situações, já entra com um acompanhamento, uma observação, uma mudança de ambiente. O ambiente na vida das pessoas é muito importante. Na sequência aqui no 30 Minutos tem a previsão do tempo. Com redução no nível do Rio Paranaíba, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros avaliam quando famílias devem retornar para casa. O monitoramento feito pelo Corpo de Bombeiros aponta que o volume de água do Rio Paranaíba baixou, mas ainda está acima de 6 metros do nível normal. Ontem, quando a medição ainda apresentava mais de 7 metros, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil divulgaram um vídeo alertando que ainda não seria possível o retorno dos moradores para as residências. O Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a Defesa Civil, né, como todos já têm observado, tem feito um monitoramento diário do nível do rio e também das condições meteorológicas em Patos de Minas e região. Nós sabemos que nos últimos dias tivemos uma estiagem breve, algumas pessoas pretendem já voltar para suas residências, no entanto, nós, mediante a avaliação que estamos fazendo, orientamos que ainda não é seguro o retorno das famílias para suas residências. Haja vista que no ano passado nós tivemos o retorno das famílias e no mês de fevereiro houve necessidade de saírem novamente das suas residências. Então, o Corpo de Bombeiros tem feito monitoramento não apenas em Patos de Minas, mas também na cabeceira do rio, no município do Rio Paranaíba, ao longo do rio, em Carmo Paranaíba, Serra do Salitre, e até mesmo aqui no distrito de Santana de Patos. Então, esse nível do rio ao longo, né, da cabeceira até aqui tem sido monitorado e vamos informar com a maior precisão possível a data de retorno seguro das famílias para suas residências. A Defesa Civil, antes das famílias retornarem, vai fazer um trabalho de inspeção em todas as residências
né, olhar a condição da casa quanto à segurança, se houve alguma avaria que possa prejudicar as moradias, e depois fará também um outro trabalho no sentido de limpeza e higienização das casas para que as famílias possam voltar com segurança para suas residências, né? A Defesa Civil não medirá esforço, né, para estar sempre orientando e sempre junto para fazer o melhor possível para a nossa comunidade. E aproveitamos também para alertar a população que, embora estejamos esses dias sem chuva, temos para a próxima semana e até o final do mês previsão sim de retorno de chuvas na região, motivo pelo qual a gente reforça a atenção e o monitoramento continua por parte do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Vamos manter a população informada através das mídias sociais, até mesmo através da imprensa televisiva e as mídias. Pois é, depois de alguns dias de estiagem, voltou a chover em Patos de Minas. Nessa sexta-feira, áreas de instabilidade mantêm o tempo nublado, chove neste momento em Patos, com possíveis instabilidades também no período da tarde e à noite. Previsão do tempo. Tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta sexta-feira no Alto Paranaíba e Noroeste. A temperatura máxima hoje em Patos de Minas alcança 27 graus, mesma variação prevista para o sábado, segundo o IMET. Amanhã em Lagoa Grande os termômetros marcam de 20 a 29 graus. Em Rio Paranaíba, de 20 a 26. Em Presidente Olegário, variação de 20 a 28 graus. E em Guimarães, as temperaturas variam de 20 a 27 graus neste sábado. A seguir aqui no 30 Minutos a gente mostra que moradora reclama de falta de fiscalização da Prefeitura em obra e de demora da Copasa para realizar serviços. Olha só, saúde é com a Mais Exames e você já sabe, né? A Mais Exames é referência em exames laboratoriais, exames de imagem, exames do coração, além de endoscopia digestiva e exames de ultrassom. Então, com mais de 15 médicos em seu corpo clínico atendendo particular, convênios e parceria com SUS e Prefeitura, não perca não. Veja aí. Cuidar da saúde é prioridade, por isso você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital, endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. A demolição de uma edificação no centro de Patos de Minas, realizada desde a semana passada, tem provocado reclamação. Uma moradora relata falta de fiscalização, planejamento e demora na execução dos serviços. Esta aposentada, que mora bem ao lado do local, na Praça Dom Eduardo, diz que já imaginava os transtornos, mas que a situação é bem pior do que o esperado. O problema pior, que eu já sabia o que é uma demolição, sabia, estava com o espírito preparado com a poeira, que eu sabia que eu ia levar muita poeira, estava preparada. Só que não foi só poeira, não. Na sexta-feira passada, eles começaram a demolir na semana anterior. E para tirar os lixos do quintal, para tirar o resto da construção que eles demoliram, a casa muito grande, eles estavam usando uma pá escavadora. E a pá estourou uma rede da Copasa. Isso aconteceu na sexta-feira passada. Aconteceu no meio da manhã, estourou, a água ficou correndo aqui na rua até a tardinha. A tardinha a Copasa veio, teve que furar um buraco enorme e colocaram a terra em cima do passeio, ao lado do meu portão de entrada. A terra estava molhada, porque a gente tinha esgotado o dia todo, aquela lama em cima do passeio, até no meio da rua. A moradora reclama que, após isso, os problemas que tiveram início na sexta-feira continuaram acontecendo. Passou a noite na sexta-feira à tarde. Passou a noite, no sábado eles não iam trabalhar, a terra continuou neste lugar.
No domingo continuou, o sol esquentou, tirou a umidade da terra, aí os carros passando, o pessoal não tinha, atrapalhou o trânsito do pedestre e dos carros. Com meia pista para os carros e o meu passeio todinho tomado aqui na porta. E nesse movimento, essa rua movimentada, sábado e domingo, os carros moeu a terra, então toda essa terra virou poeira e veio para dentro de casa. Tudo bem, eu estava esperando poeira seca, que é mais fácil de tirar. Agora, colocar um barro na porta da minha casa, sendo que não ia trabalhar no sábado e no domingo, eu acho que foi assim um absurdo. Ainda segundo a aposentada, os trabalhos de demolição foram retomados no início desta semana, provocando mais problemas que impactaram novamente na rede de água. Estourou de novo. Então, na quarta-feira, a Copasa veio, abriu o buraco mais ainda, ficou fundo, com 1 metro de fundura, e jogou, voltou com a terra para o meio do passeio e no meio da rua. As pessoas todas que vinham a pé tinham que dar a volta lá do outro lado da rua e os carros transitando de meia pista. Quer dizer, a gente vai tolerando, vai vendo uma situação dessa na porta, é uma situação desnecessária. Marta reclama que houve falha na fiscalização da empresa que realiza a obra e ainda por parte da companhia de saneamento. A culpa maior desse transtorno, da água, foi a empresa que passou a patrol, mas tinha que passar porque não tinha outro espaço para eles passarem. Quebrou outra vez, quebrou 2 vezes a rede da Copasa. Aí, nesse segundo buraco que eles fizeram, para tampar a rede novamente, isso aconteceu na quarta-feira. Então, nós já estávamos de sexta a quarta, na quarta com mais terra, porque eles tiraram da segunda vez. Então, aumentou o volume de terra lá na rua, aumentou os transtornos, aumentou a poeira e juntou com a poeira que era natural, que tinha que sair que eles estavam tirando da casa demolida para jogar no caminhão aqui na porta. Bastante irritada com tudo o que aconteceu, a moradora pede providências e cobra maior empenho dos órgãos responsáveis. Chama o fiscal, diz que tem 2 fiscais de obra na porta. Como é que fica tanta obra na cidade fazendo isso, que eu sei que não é só aqui? Você olha os bueiros aqui, estão todos entupidos de terra. Então está faltando fiscalização. Qual que é o órgão responsável por isso? Pois é, sobre a fiscalização, a Prefeitura ainda não respondeu os questionamentos da NTV. A Copasa informou por meio de nota que a limpeza e a recomposição da calçada são de responsabilidade dos executores desta obra. A companhia esclareceu que as intervenções provocaram 2 vazamentos na rede de distribuição de água. O primeiro na noite de sexta-feira, o qual, segundo a companhia, foi corrigido na manhã de sábado, e o segundo na noite de segunda-feira, sanado na manhã de terça-feira. O reaterro, segundo a Copasa, de ambas as manutenções ocorreu no mesmo dia em que os vazamentos foram eliminados e dentro do prazo estabelecido pela ARSAI, que é a agência fiscalizadora da companhia. Com essa, o 30 Minutos termina.